Olá amigos, vamos falar hoje um pouco sobre as vibrações, sobre as energias, sobre a atmosfera espiritual que nós podemos muito bem estudar nas obras espíritas quando abordamos o capítulo sobre o perispírito que em várias obras espíritas contém, tanto no Livro dos Espíritos como na Gênese, Obras Póstumas, nosso Livro dos Médiuns. Quase todas as obras, se não todas, abordam a questão do perispírito, das suas propriedades. E uma das características do perispírito é essa flexibilidade, essa expansibilidade, essa possibilidade de irradiar em torno de cada criatura sua própria atmosfera. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre a atmosfera espiritual, a atmosfera individual, a atmosfera coletiva, a atmosfera de um lar. Essa atmosfera, por se tratar de uma somatória de energias da alma, da mente, nós podemos chamá-la de psicosfera. Então essa psicosfera individual, essa psicosfera coletiva, essa psicosfera de uma reunião qualquer, toda ela tem a característica da mente das criaturas que ali estejam. Quem nos ensina bem, quem nos mostra bem essas características é André Luiz. Hoje nós vamos abordar a obra Missionários da Luz, pegar algumas páginas, algum texto, algumas citações de André Luiz, para que vocês observem como tudo é energia nas nossas vidas de espírito encarnado. Então, nesse livro Missionários da Luz, ele no capítulo 1, ele está acompanhando o Alexandre, que é o seu orientador, a uma casa espírita, um núcleo espírita, onde está havendo uma reunião. Estão ali 18 pessoas sentadas em torno de uma mesa, muitos desencarnados em serviço, muitos desencarnados que foram trazidos para serem assistidos, para serem atendidos em condição de enfermidade. Não tinha mais presentes encarnados, era uma reunião mediúnica, uma reunião espiritual. E diz André Luiz, quando ele olha aquelas 18 pessoas sentadas assim, ele diz assim: era belo sentir-lhes a vibração particular. Ele está falando de cada uma daquelas 18 pessoas que estão em torno da mesa. Ele diz assim: cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Ele está descrevendo as energias que se iluminam nas pessoas que estão ali meditando, que estão ali em concentração, que estão em oração, preparando-se para um trabalho cristão. Esses raios, diz André Luiz, confundiam-se à distância de aproximadamente 60 centímetros de cada corpo físico e estabeleciam uma corrente de força. O que André Luiz está nos dizendo? Ele está dizendo que aquela energia que cada um emitia se afastava de cada um e se reunia às energias dos outros, formando uma corrente de energia. Gente, isso nos remete a Jesus. Quando ele diz: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no nome deles. Eu estarei no meio deles, perdão. De que Jesus está falando? Da força do Espírito quando está unido. Quando nós nos unimos numa prece, numa oração, num trabalho cristão, nós criamos um campo de energia. E esse campo de energia favorece a presença do Cristo nas nossas vidas. Isso é muito importante. E aí o André Luiz vai prosseguir quando ele vai falar da atmosfera espiritual, quando ele sai daquele lugar. Então é interessante para nós, na reflexão de hoje, observarmos a atmosfera de cada indivíduo, o psiquismo de cada um. Então pensemos assim: conforme o nosso estado mental, nós vamos irradiar uma energia compatível com aquele estado mental. Então, se estamos tristes, deprimidos, angustiados, as energias que nós irradiaremos serão densas, serão energias pesadas, que farão mal a nós mesmos em primeiro lugar. Se nós estivermos otimistas, alegres, eufóricos, nós irradiaremos uma outra energia que poderá também não nos fazer bem se a euforia for em demasia, porque tudo que é em excesso não faz bem. Então as energias vão dar essa atmosfera pessoal e vão se responsabilizar pela bagagem de onde quer que nós estejamos. Fiquemos então no raciocínio do indivíduo, antes de sair da reunião que está lá André Luiz. Vamos pensar em nós como indivíduo. Vocês já pensaram na possibilidade de sentir, quando a gente entra, por exemplo, num ambiente público, você sente-se ao lado de uma pessoa que você não conhece, com quem você não está conversando,
e no entanto você sente que a presença daquela pessoa ou te incomoda ou te faz muito bem. Vocês já perceberam isso? Em silêncio, sem estar conversando. Quantas vezes sentamos ao lado de pessoas cujas presenças nos fizeram bem? Falou, nossa, a presença daquela pessoa fazia bem para a gente. Por quê? Por causa dessa atmosfera espiritual dessa pessoa, que é a somatória das conquistas dessa pessoa naquela existência, naquele estágio da vida, naquele momento da sua vida. Uma pessoa que pensa o bem, que vive o bem, que pratica o bem, que se alimenta do bem, é uma pessoa que só irradia coisas boas. Onde quer que ela esteja, ela sempre vai estar doando de si, ou melhor. Vamos mantermos nessa reflexão de hoje falando do indivíduo, porque nós temos muitas possibilidades, porque nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Quando nós vamos para um lugar onde vão várias pessoas se encontrar, uma reunião familiar, nós vamos levar a nossa atmosfera espiritual. Então é importante que a caridade comece por aí. Como que eu vou? Mal-humorado, bem-humorado? Eu vou alegre, vou triste, vou preocupado, vou esperançoso. Então a forma como a gente vai estar, ela vai dar o tom do momento. Mas a somatória do que nós somos durante a nossa vida toda vai dar o tom concreto da nossa existência. Então nós vamos ter duas energias, uma construída durante os anos da nossa vida na existência e a outra que é a do momento, que é mais maleável, que é flexível, que é aquela que volúvel, que é aquela que altera conforme o psiquismo de cada um. Por isso a importância para cada indivíduo do exercício de elevar os pensamentos. Então quando a doutrina espírita vem através dos espíritos superiores, nos propor que nós oremos, que nós meditemos, que nós busquemos leituras edificantes, programações edificantes, ela está sugerindo que a gente exercite, mantermos em vibrações dentro de nós, aprendamos a criar vibrações melhores, para podermos respirar num clima melhor, aprendemos a nos adaptar numa energia melhor. Então há pessoas que se adaptam tão facilmente em ambientes densos, negativos, que eles não sabem o que é uma energia superior. Mas a partir do momento que a gente começa a evoluir, a gente começa a sofrer a densidade das vibrações inferiores. Reflete nessa sentença que excelsa verdade serra. Quanto mais perto do céu, mais sofre o homem na terra. Isso é uma mensagenzinha de Euríclides Formiga, o grande poeta aqui do Brasil, nordestino, que através de Carlos Bacelli escreve essa mensagem. Reflete nesta sentença, que excelsa verdade encerra. Quanto mais perto do céu, mais sofre o homem na terra. Por quê? Quanto mais você aprende a elevar seus sentimentos, seus pensamentos, suas vibrações, mais você passa a se alimentar das energias boas, mais fica difícil viver diante das energias densas. Mas como que nós fazemos? Fazemos como cristão. Quando a gente está vestido e entra no lugar de pobreza, a gente não vai sofrer a pobreza, a gente vai ajudar a pobreza. Quando a gente entra no lugar de vibrações densas, a gente não vai sofrer aquilo, a gente vai doar energias superiores. É assim que o cristão deve se portar. Hoje nós vamos ficar com essa reflexão da atmosfera espiritual. No próximo programa nós vamos sair da casa espírita onde estava André Luiz e vamos adentrar um lar. E vamos ver o que nós podemos aprender com André Luiz sobre as vibrações e a atmosfera espiritual dentro de um lar humano. Até o nosso próximo encontro.